Fala pessoal, vamos dar continuidade aos nossos vídeos aí ligados à parte de fabricação, né, os cálculos aí ligados à parte de fabricação por meio de torneamento. No último vídeo a gente falou sobre RPM, né, foi justamente essa parte aqui que a gente calculou. E hoje a gente vai estar falando aí sobre velocidade de avanço, né, velocidade de avanço. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui. Quando a gente fala ligado ao aspecto do torneamento, né, uma das características importantes ao ciclo é estar identificando, né, essa velocidade de avanço, que normalmente é chamada de VF. Lembrando que velocidade de avanço é diferente da velocidade de corte. Né? Próximo vídeo a gente faz verifica, né, o cálculo referente à velocidade de corte, que ele implica diretamente ali na rotação. Né? O cálculo da velocidade de corte implica diretamente ali na rotação. O cálculo da velocidade de avanço, né, ele toma como uma base importante justamente a seleção do avanço. Né? Essa seleção do avanço ela se dá, né, diretamente na máquina, né? Ou seja, diretamente ali no equipamento. Né? Então você faz a seleção desse avanço, né, conforme os parâmetros indicados ali para o tipo de material que você vai utilizar. Né? Independente de qual for, né, você vai ter lá uma característica específica e essa seleção do avanço vai ajudar ali a atingir, né, os parâmetros de corte desejado, né, ou melhor, né, atingir, né, o acabamento superficial desejado, a remoção de material desejada. Então vamos supor que você tenha selecionado, né, um avanço de 0, vamos colocar um avanço pequeno, né? 8 centésimos de milímetro por volta. Né? Deixa eu diminuir a fonte aqui. Acho que vai ficar bom mesmo. 8 centésimos de milímetro por volta. Né? Por volta. Ou seja, significa que a cada volta, né, a cada giro, ele vai estar deslocando exatamente aqui esse valor. Né? Então, quando a máquina estiver em execução, né, o ciclo estiver em execução, toda vez que ela completar um giro, né, a distância percorrida pela ferramenta vai ser de 8 centésimos de milímetro, né, supondo que essa tenha sido a seleção escolhida. Né. Então, nesse caso, esse aí é o avanço por volta, né, que é o parâmetro que você vai estar escolhendo ali no equipamento. Né. E o que acontece? Esse cálculo, né, que envolve a velocidade de avanço, ela tem um aspecto importante para a produtividade, além da questão da taxa de remoção do material e acabamento superficial, como a gente tinha falado. Logo, quando você faz esse tipo de cálculo, você vai ter como base uma indicação possível de tempo, né, posteriormente ao cálculo executado. Né? E que cálculo é esse? Se você tem a indicação do avanço por volta, significa que você vai conseguir encontrar, né, a velocidade de avanço. Exemplo, nesse caso que a gente calculou, né, vamos até pegar aqui o valor, a gente calculou no último vídeo, chegou a essa rotação, 891 RPM. Então, se essa é RPM e se você selecionou esse avanço por volta, né, 8 centésimos de milímetro por volta, significa que 8 centésimos de milímetro por volta. Pronto. Então, se você selecionou esse parâmetro, o que é que acontece? É só multiplicar a RPM pelo avanço. Né? Então, vou colocar aqui um pouco mais distante. A velocidade de avanço ela vai ser igual a RPM, vou chamar aqui de N, multiplicado pelo avanço, F. Ou seja, para esse caso aí, a velocidade de avanço vai ser igual a 891 RPM multiplicado por 0,08. Né? Então, fazendo essa multiplicação, a gente vai ter a velocidade de avanço. 891 multiplicado por 0,08 dá igual a... Vou colocar aqui... Dá igual a 71,28. 71,28 o quê? Milímetros por minuto. Aí você diz, de onde foi que saiu milímetros por minuto? A gente sabe que 8 centésimos representa aqui 8 centésimos de milímetro por volta. Né? Então, se ele vai girar 891 vezes em um minuto, significa que ele vai ter um deslocamento linear
levando em consideração a multiplicação da RPM pela velocidade, ou pelo avanço por volta, de 71,28 milímetros. Ou seja, quando ele executar 891 giros, ele vai deslocar 71,28 milímetros. E a rotação, aqui o parâmetro da rotação é em minutos. Ou seja, ele vai estar deslocando 71,28 milímetros dentro de 1 minuto, que é a quantidade de giros que ele vai estar executando lá em 1 minuto. Então, essa seria a velocidade de avanço. E essa velocidade de avanço, como a gente está vendo aí, que é um parâmetro ligado ao tempo, a gente tem como saber o tempo da fabricação do produto, né, da peça, né, o qual vem a ser executado. Mas isso aí fica para um cálculo mais para frente, né, essa questão aí de tempo de execução, enfim. Nesse caso, esse aí é um exemplo de velocidade de avanço com base nesses aspectos, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, siga também os nossos canais parceiros que estão aí na descrição do vídeo. Valeu!